se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A voz da Pedra Bonita. A Pedra Bonita, na Floresta da Tijuca, sempre foi admirada por sua imponência. Muitos iam até lá para ver o pôr do sol, para sentir o vento frio que soprava de suas encostas. Mas os mais antigos alertavam, quando a noite desce sobre a pedra, algo desperta. Não era apenas o som do vento cortando as árvores, mas uma voz, profunda e arrastada, que ecoava entre os vales. Os moradores do entorno contavam histórias de pessoas que desapareceram após escutarem essa voz. Não era grito nem canto, mas um murmúrio que parecia chamar pelo nome dos que ousavam se aproximar depois da meia-noite. Alguns diziam que era o espírito de antigos escravos fugitivos que ali se esconderam, outros juravam ser uma entidade nascida da própria rocha. Certa noite, um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda. Armados com lanternas e celulares, subiram até a base da Pedra Bonita, ignorando os avisos dos mais velhos. Eles riam das histórias, zombavam da ideia de espíritos vagando por ali. Mas quanto mais se aproximavam, mais o silêncio da floresta se tornava pesado. De repente, uma brisa forte soprou, apagando 2 lanternas de uma só vez. No escuro, um deles afirmou ouvir seu nome ser sussurrado. Os outros riram, dizendo que era imaginação. Mas quando todos, sem exceção, ouviram seus nomes ecoando pela pedra, o riso cessou. A voz parecia arrastar-se pelas encostas, como se viesse de dentro da rocha. Era grave, lenta, e repetia nomes em ordem diferente, confundindo a todos. O medo começou a tomar conta, mas o orgulho não permitiu que recuassem. Eles seguiram mais adiante, alcançando um ponto onde a trilha estreitava. O silêncio foi quebrado por um estrondo vindo do alto da pedra. Algo, ou alguém, parecia se mover lá em cima. Os jovens olharam uns para os outros, hesitantes. Um deles sugeriu que fosse apenas uma pedra solta, mas ninguém acreditou totalmente nisso. O vento tornou-se mais frio, e a voz voltou, mais clara, mais próxima. No fundo, cada um deles sentia que já não estavam sozinhos. A Pedra Bonita os observava, e a voz que ecoava não queria apenas ser ouvida. Ela queria algo deles. Enquanto caminhavam pela trilha, as árvores pareciam se fechar, formando um túnel escuro. A luz da lua mal atravessava as copas, e a sensação de estar sendo observado aumentava. O ar estava pesado, quase impossível de respirar. Um dos jovens, chamado André, parou de repente. Seus olhos estavam fixos em algo na encosta da pedra. Os outros tentaram ver, mas só enxergaram sombra. André, porém, começou a andar em direção à escuridão, como se estivesse hipnotizado. Os amigos tentaram segurá-lo, mas a voz chamou seu nome com tanta clareza que todos ficaram imóveis. André desapareceu entre as árvores em questão de segundos. Gritos ecoaram, abafados, e logo o silêncio voltou a dominar. Apavorados, os outros decidiram correr de volta. Mas a trilha parecia não ter fim. O caminho que conheciam havia mudado, como se a floresta tivesse se reorganizado para prendê-los. De repente, uma figura surgiu diante deles. Alta, magra, com a pele da cor da rocha e olhos que brilhavam no escuro. A voz saiu diretamente de sua boca, múltipla, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. A entidade repetiu os nomes dos jovens, um por um, enquanto se aproximava lentamente. Cada passo fazia o chão tremer, e a escuridão ao redor parecia se expandir. Um deles, em desespero, jogou uma pedra contra a criatura. Mas a pedra simplesmente atravessou seu corpo, como se fosse feito de névoa sólida. A entidade sorriu, revelando uma boca que parecia se estender até as orelhas. Eles correram sem olhar para trás, mas a voz os acompanhava, ecoando dentro de suas cabeças. Já não importava o quanto se afastassem, a Pedra Bonita havia marcado cada um deles. O terror os consumia, e no fundo, sabiam, não havia mais saída. Dias depois, apenas 2 dos jovens voltaram para casa. Seus rostos estavam pálidos, os olhos fundos, como se não tivessem dormido desde aquela noite. Quando questionados, apenas balbuciavam coisas desconexas sobre a voz da pedra.
Um deles começou a ter pesadelos constantes. Acordava gritando, jurando ouvir seu nome sendo chamado da janela do quarto. O outro, por sua vez, simplesmente parou de falar. Ficava sentado, encarando nada, como se ainda estivesse preso na trilha. A família de André nunca mais o viu. Seu corpo nunca foi encontrado. As buscas oficiais não encontraram nenhum vestígio dele. Mas alguns moradores afirmavam ouvir seus gritos vindos da pedra nas madrugadas. A notícia se espalhou rapidamente. Alguns curiosos tentaram repetir a jornada, mas nenhum deles voltou para contar. A Pedra Bonita ganhava fama não apenas como ponto turístico, mas como local maldito. Moradores mais antigos, revoltados com a ousadia dos jovens, diziam que a pedra já havia devorado muitas almas, e que o erro era sempre dos que ignoravam os avisos. Eles sabiam que aquilo não era lenda, mas maldição. Certa noite, um guia local que fazia trilhas pela região decidiu investigar por conta própria. Levava consigo apenas uma lanterna e um terço. Mas ao se aproximar da pedra, ouviu seu nome ser chamado 3 vezes, cada vez mais alto. Ele nunca mais foi visto. O eco de sua voz pedindo ajuda passou a se juntar ao coro da pedra. Agora, a entidade parecia mais forte, mais faminta. O medo se espalhava como uma sombra pelo bairro, e a Pedra Bonita permanecia ali, imóvel, como um túmulo eterno. Os poucos que ainda ousavam subir até a base da Pedra Bonita relatavam sentir arrepios desde o primeiro passo na trilha. Era como se estivessem caminhando sobre um cemitério invisível. O vento soprava diferente, trazendo consigo murmúrios indistintos. Alguns diziam que as vozes aumentavam na noite de lua cheia, quando as almas presas gritavam mais forte, implorando por libertação. Mas ninguém conseguia ajudar. Cada tentativa terminava em novos desaparecimentos. Um padre foi chamado certa vez, com a missão de exorcizar a pedra. Chegou ao local acompanhado de moradores que rezavam em coro. Mas quando começou a oração, a terra tremeu e um som ensurdecedor saiu da rocha, como um grito coletivo. O padre caiu no chão, sangrando pelos ouvidos, e nunca mais recuperou a fala. Os moradores passaram a evitar até mesmo olhar na direção da pedra. Diziam que só de fitar suas encostas à noite era possível sentir a presença da entidade. Alguns afirmavam ver rostos se formando na rocha, rostos de todos que haviam desaparecido ali. A cidade próxima vivia sob um manto de silêncio sempre que o assunto surgia. Mas os desaparecimentos continuavam, quase sempre de curiosos que não acreditavam nas histórias. A Pedra Bonita não precisava se mover. Ela apenas esperava, paciente, por aqueles que viriam por vontade própria. Era uma armadilha natural, um altar de vozes aprisionadas. E cada alma que se perdia ali fortalecia ainda mais a entidade, tornando-a impossível de destruir. O terror não tinha fim, e a pedra se erguia como um guardião sombrio, eterno e insaciável. Anos se passaram, e a Pedra Bonita continuava a ser um ponto turístico. Guias levavam visitantes apenas durante o dia, sempre com pressa de descer antes do pôr do sol. Mas nem todos obedeciam. Certo casal de turistas estrangeiros resolveu passar a noite acampando na base da pedra, ignorando os avisos. Eles acenderam uma fogueira, riram das histórias e brindaram sob o luar. À meia-noite, a fogueira se apagou sozinha. Logo em seguida, ouviram uma voz chamando seus nomes com perfeição, apesar de nunca terem dito a ninguém quem eram. O medo tomou conta, mas já era tarde. Eles correram, mas a floresta os envolveu, e nunca mais foram vistos. Os moradores próximos ouviram naquela noite 2 novos gritos ecoando pela pedra. O coro de vozes aprisionadas aumentava. A entidade parecia se alimentar de cada nome, de cada alma que ousava rir de sua existência. Hoje, a Pedra Bonita permanece imponente, atraindo turistas todos os dias. Poucos sabem da maldição que carrega, mas aqueles que moram por perto ainda tremem ao ouvir o vento soprar forte. Eles sabem distinguir o som do vento do som da voz. E dizem que, se você escutar seu nome ecoar ao pé da pedra, não adianta correr. A rocha já terá marcado você, e cedo ou tarde, sua voz se juntará ao coro. A Pedra Bonita não é apenas uma montanha. É uma prisão de almas, e sua fome jamais será saciada.
História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.